A arara canindé é um pistacídeo que se destaca por apresentar penas de cores variadas e uma grande cauda. São os maiores representantes da família Pistacidae, com indivíduos que podem pesar cerca de 1,5 kg e ter mais de 80 centímetros de comprimento. Os mesmos são encontrados aos pares ou formando grandes grupos. Mas disso eu sei que você já sabe. No vídeo anterior falamos sobre a classificação científica, sistema nervoso, neurotransmissão, sistema sensorial como tato, visão, audição, paladar, olfato e dor. Agora é hora de entender e aprender um pouquinho mais sobre a arara canindé. Olá, meu nome é Leandro Marques e este grupo é formado por Simara Salles e Gabriel Martins. E nesse vídeo vamos falar sobre os seguintes temas: sistema muscular, sistema circulatório e sistema respiratório. Sistema muscular. A ordem Piscidaciforme inclui as aves conhecidas como aves de bico redondo, sendo divididas em 3 famílias: Loridae, Calcatoide e Piscidacidae. São aves muito populares, de fácil domesticação, e por isso são comumente mantidas em cativeiro como animais de estimação. Como na grande maioria das aves, as araras têm como seu principal meio de locomoção o voo, sendo capazes de sincronizar a extensão das articulações do cotovelo e punho da asa, usando mecanismos de coordenação automatizada que envolve adaptação esquelética e muscular. No entanto, a força e o impulso gerado durante o ciclo do bater das asas e a complexa cinemática da asa durante o movimento exigem um mecanismo de controle ativo neuromuscular e adaptações especializadas dos músculos do voo inervadas pelo plexo braquial. Tendo suas asas como principal membro de locomoção, as aves dependem de uma musculatura estruturada similar aos músculos estriados da maioria dos animais, com um grande número de longas fibras ou células alinhadas paralelamente. A musculatura das aves está intimamente ligada à estrutura óssea, sendo responsável por 75% do seu peso, proporcionando locomoção e resistência. Os músculos estão localizados, em sua grande maioria, na região do peito das aves, local onde estão inseridas as asas, sendo diretamente responsáveis pela movimentação das asas durante o voo e também pelas ações de decolagem e pouso. A musculatura das aves está intimamente ligada à estrutura óssea, sendo responsável por 75% do seu peso, proporcionando locomoção e resistência. Essa concentração de massa muscular proporciona estabilidade para o voo. Os músculos peitorais se estendem a partir do externo, inserindo-se no úmero. Na maioria das aves, como Piscidaciformes, Falconiformes e Columbiformes, os músculos peitorais superficiais formam a massa principal do peito. São os responsáveis pela força descendente do voo, sendo essenciais para as aves se locomoverem. Os movimentos detalhados da asa durante o voo envolvem um grande número de diferentes músculos, tendo como os maiores músculos do voo o peitoral e o supracoracoide. Os músculos das aves podem ser didaticamente agrupados da seguinte forma: músculos cutâneos, músculos mandibulares e iódeos, músculos axiais, inclusive os da cauda e da cloaca, músculos do tórax e do abdômen e os músculos dos apêndices, membros peitoral e pélvico. A seguir, vamos citar alguns exemplos de músculos encontrados nas aves. Muitos termos podem não ser comuns a você, mas vamos tentar simplificar sem perder o nosso objetivo. Os músculos estriados associados à pele das aves, principalmente das áreas onde se inserem as penas, os tratos ou pitérilas, constituem a musculatura cutânea das aves. Inclui-se os músculos da cabeça e pescoço e são bastante superficiais e de difícil separação, como músculo constritor cervical e músculo cucular, músculos cutâneos do pescoço e da nuca. Os músculos das mandíbulas e do aparelho ióide estão relacionados ao movimento do crânio da ave, especialmente da mandíbula, dos movimentos da língua e mecanismo da deglutição. Alguns exemplos são músculo depressor da mandíbula, músculo adutor da mandíbula, músculo intermandibular, entre outros. Os músculos axiais estão ligados às vértebras e costelas, relacionados aos movimentos do pescoço, da cabeça
elevação do tórax, entre outros movimentos. Alguns exemplos são músculos dorsais, musculatura cervical lateral, músculos ventrais, músculos pós-craniais da cabeça. Além disso, tem-se os músculos da cauda e da cloaca, que participam dos movimentos da própria cauda no voo, nas atividades como acasalamento e exibição territorial, cópula, postura, defecação, equilíbrio e outras atividades similares. Os músculos do tórax e do abdômen compreendem aqueles que auxiliam no processo de respiração, inspiração e expiração, tais como músculos elevadores, costais, escaleno, transverso abdominal, reto abdominal, entre outros. O músculo peitoral é o mais volumoso dos músculos das aves, formando grande parte da massa carnosa associada ao peito e é responsável pelo movimento das asas para baixo. Já o músculo supracoracoide é o responsável pelo movimento das asas para cima. Esses dois pares de músculos juntos correspondem de 25 a 35% da massa muscular. Os músculos dos apêndices estão relacionados aos músculos do cíngulo peitoral e do membro torácico, musculatura do cíngulo e do braço, músculos do antebraço e da mão, músculos do membro pélvico e músculos curtos do tarsometatarso e dos dedos. Os músculos do membro pélvico são divididos em musculaturas do cíngulo, inclui a musculatura da coxa e a musculatura da perna. Os músculos mais importantes são músculos iliotibial, lateral e cranial, que se localizam na face lateral da coxa, e os músculos gastrocnêmio e fibular longo, que se localizam na face caudal e lateral da perna, respectivamente. Os músculos das aves são ricos em fibras aeróbicas vermelhas, tipo 1, muita hemoglobina, comuns em aves que voam muito. Sistema circulatório. O sistema circulatório das aves é constituído pelo coração, de 4 cavidades, semelhante ao dos mamíferos, artérias e veias que transportam nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono, resíduos metabólicos, hormônio e temperatura. Esse modelo de sistema circulatório é bastante eficiente, pois permite que as aves atendam às suas necessidades metabólicas para poder voar, correr, nadar ou mergulhar. Esse sistema não apenas distribui o oxigênio contido no sangue para as células do corpo, mas também remove os resíduos de processos metabólicos e mantém a temperatura corporal do pássaro. As aves, como os mamíferos, têm um coração de 4 cavidades, 2 ventrículos e 2 átrios. Os pássaros tendem a ter corações maiores do que os mamíferos na proporção do tamanho de seus corpos. O coração dos pássaros é de tamanho relativamente grande, pois deve cobrir as necessidades metabólicas necessárias para voar. O sangue localizado dentro do corpo das aves flui através de diferentes tipos de vasos sanguíneos, conhecidos como artérias, arteríolas, capilares e veias. Cada um desses canais cumpre funções diferentes. As artérias transportam sangue oxigenado do coração para as células do corpo. As arteríolas distribuem o sangue diretamente para os tecidos e órgãos que mais precisam, através de processo de vasoconstrição e vasodilatação. Capilares, eles trocam nutrientes, gases e produtos residuais entre o sangue e as células do corpo. Veias podem ser grandes ou menores e são responsáveis por levar o sangue de volta ao coração para ser oxigenado e bombeado de volta para o resto do corpo. Algumas das artérias mais importantes do sistema circulatório das aves são a carótida, que traz o sangue para a cabeça e o cérebro, a branquial, que transporta o sangue para as asas, as peitorais, transportam o sangue que vai diretamente para os músculos peitorais necessários para voar. O arco sistêmico, também chamado de aorta, responsável por transportar sangue por todas as partes do corpo, exceto os pulmões. As artérias pulmonares transportam o sangue que vai para os pulmões.
os celíacos, que são ramos mais importantes que emergem da aorta descendentes. Eles são responsáveis por transportar sangues para os órgãos e tecidos do abdômen superior. As artérias renais transportam sangue que vai para os rins. O femoral, estes transportam o sangue que vai para as pernas, e a artéria caudal, que é responsável pela irrigação da cauda. Nos pulmões, o sangue é novamente oxigenado e viaja para o átrio esquerdo do coração, o qual é bombeado para o ventrículo esquerdo. Essa última cavidade pela qual o sangue passa é a mais forte e a mais muscular de todas, pois tem a tarefa de bombear o sangue pelas artérias que abastecem todo o corpo. Portanto, o ventrículo esquerdo possui uma parede espessa de músculo que lhe permite realizar essa importante tarefa. A cada batida do coração, o processo de oxigenação do sangue é repetido. Após estudarmos um pouco sobre o sistema muscular e circulatório, nos aprofundaremos agora no sistema respiratório das araras canindé. Esse sistema é responsável por oxigenar tecidos e órgãos e expulsar o dióxido de carbono do corpo. Os sacos aéreos localizados ao redor dos pulmões permitem um fluxo unidirecional de ar através dos pulmões, fornecendo mais oxigênio ao corpo das araras. As aves, em um modo geral, têm pulmões relativamente pequenos e um máximo de 9 bolsas de ar, que os ajudam no processo de troca gasosa. Isso permite que seu sistema respiratório seja único entre os animais vertebrados. Processo de respiração das araras canindé. O processo de respiração em aves requer 2 ciclos: inspiração, expiração, inspiração, expiração, para poder mover o ar através de todo o sistema respiratório. Mamíferos, por exemplo, precisam apenas de um ciclo respiratório. A traqueia geralmente tem o mesmo comprimento do pescoço das araras. Inalação. Durante a primeira inalação, o ar passa pelas narinas ou narinas localizadas na junção entre a parte superior do bico e a cabeça. O tecido carnoso ao redor das narinas é conhecido como cera em algumas aves. O ar nas aves, como nos mamíferos, se move pelas narinas para dentro da cavidade nasal e depois passa para a laringe e a traqueia. Uma vez na traqueia, o ar passa pela siringe e sua corrente é dividida em 2, uma vez que a traqueia das aves possui 2 canais. O ar no processo respiratório da ave não vai diretamente para os pulmões. Primeiro é direcionado para o saco de ar caudal, de onde passará para os pulmões, e durante a segunda inalação passará para os sacos de ar cranianos. Durante este processo, todos os sacos de ar se expandem à medida que o ar entra no corpo da ave. Expiração. Durante a primeira expiração, o ar se move dos sacos de ar posteriores para os brônquios e depois para os pulmões. Os tubos brônquicos são divididos em pequenos ramos capilares, através dos quais o sangue flui. É nesses capilares aéreos onde ocorre a troca de oxigênio por dióxido de carbono. Na segunda expiração, o ar sai do saco de ar através da siringe e depois para a traqueia, laringe e finalmente para a cavidade nasal e fora das narinas. Durante este processo, o volume das bolsas diminui à medida que o ar sai do corpo das aves. Estrutura. As aves têm laringe, no entanto, e ao contrário dos mamíferos, eles não a usam para produzir sons. Existe um órgão chamado siringe, que é responsável para atuar como uma caixa vocal e permite que os pássaros produzam sons altamente ressonantes. Por outro lado, as aves têm pulmões, mas também possuem sacos de ar. Dependendo da espécie, a ave terá de 7 ou 9 sacos aéreos. As aves não têm diafragma, portanto, o ar é deslocado dentro e fora do sistema respiratório através de mudanças na pressão dos sacos de ar. Os músculos do peito fazem com que o externo seja pressionado para fora, criando uma pressão negativa nos sacos, que permite a entrada de ar no sistema respiratório. Sacos aéreos. As araras têm muito espaço vazio no interior, o que lhes permite voar. Esse espaço vazio é ocupado por sacos de ar que inflam e desinflam durante o processo de respiração do pássaro.
Quando a ave infla o peito, não são os pulmões que estão trabalhando, mas os sacos de ar. Os pulmões das aves são estáticos. Os sacos aéreos são os que se movem para bombear o ar para um complexo brônquico nos pulmões. Os sistemas de ar permitem um fluxo unidirecional de ar através dos pulmões. Isso significa que o ar que chega aos pulmões é principalmente ar fresco, com muito teor de oxigênio. Esse sistema é o oposto do dos mamíferos, cujo fluxo de ar é bidirecional e entra e sai dos pulmões em um curto período de tempo, o que torna o ar nunca fresco e sempre misturado. As araras têm pelo menos 9 sacos de ar, o que permite distribuir o oxigênio aos tecidos do corpo e remover o dióxido de carbono restante. Eles também cumprem o papel de regular a temperatura corporal à fase de voo. Os 9 sacos aéreos podem ser descritos da seguinte forma: um saco aéreo interclavicular, 2 sacos aéreos cervicais, 2 sacos aéreos torácicos posteriores e 2 sacos aéreos torácicos anteriores, 2 sacos aéreos abdominais. A função desses 9 sacos aéreos pode ser dividida em sacos anteriores e sacos posteriores. Todos os sacos têm paredes muito finas com alguns vasos capilares, portanto, eles não desempenham um papel importante no processo de troca de gases. No entanto, é seu dever manter os pulmões ventilados onde ocorre a troca gasosa. Traqueia. O trabalho da traqueia nas araras é o mesmo que o dos mamíferos, é resistir ao fluxo de ar. No entanto, nas aves, o volume de ar que a traqueia deve suportar é 4,5 vezes maior que o volume de ar presente na traqueia dos mamíferos. As aves compensam o grande espaço vazio da traqueia com um volume corrente relativamente mais alto e uma frequência respiratória mais baixa, aproximadamente 1/3 da dos mamíferos. Esses 2 fatores contribuem para o menor impacto do volume de ar na traqueia. A traqueia se bifurca ou se divide em 2 brônquios primários na siringe. A siringe é um órgão encontrado apenas em aves, pois em mamíferos os sons são produzidos na laringe. A entrada principal dos pulmões é dada pelos brônquios e é conhecida como mesobrônquio. O mesobrônquio divide-se em tubos menores chamados dorsobrônquios, que por sua vez levam os parabrônquios menores. Os parabrônquios contêm centenas de pequenos ramos e capilares aéreos, cercados por uma rede abundante de capilares sanguíneos. A troca gasosa entre os pulmões e o sangue ocorre dentro desses capilares aéreos. Pulmões. A estrutura dos pulmões das aves pode variar um pouco dependendo das ramificações do parabrônquio. A maioria das aves possui um parabrônquio composto de um pulmão antigo, paleopulmonar, e um pulmão novo, neopulmonar. No caso das aves, os pulmões não se expandem ou contraem como nos mamíferos, porque as trocas gasosas não ocorrem nos alvéolos, mas nos capilares aéreos, e são os sacos de ar responsáveis pela ventilação dos pulmões. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.